dadas ao nosso Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, José Luiz Camargo, vai lá e se inscreve, clique no sininho para você receber as notificações de novos vídeos que a gente vai postando no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo do canal, porque você fazendo isso, você direciona o YouTube a compartilhar com outras pessoas os conteúdos que temos produzido. O YouTube então entende que o que a gente está produzindo é uma coisa interessante. Há várias pessoas se inscrevendo, pessoas dando like, compartilhando, e isso é maravilhoso. Eu glorifico a Deus por isso, mas a gente precisa fazer esse canal avançar um pouco mais. José Luiz Camargo, lá no YouTube, faz isso, me ajude lá, tenho certeza absoluta que vai ser bênção para minha e para a tua vida também, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, muitos estão cansados de esperar a promessa se cumprir e se esqueceram, infelizmente se esqueceram, que aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. O escritor aos Hebreus nos adverte dizendo o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento tenha perdido a esperança. Talvez você que esteja participando nesse momento ou está me ouvindo agora possa pensar que esteja demorando demais acontecer em tua vida aquilo que o Eterno prometeu. Mas eu digo a você que se você está em Deus, se foi Ele quem disse que faria, você deve entender que entre a promessa e o cumprimento da promessa há o deserto. Jeremias disse que esse Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Capítulo 1, versículo 12. No diálogo com Jeremias, Deus diz isso: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Portanto, nós não estamos tratando aqui com um menino de recados, nós não estamos tratando aqui com qualquer pessoa, nós não estamos tratando aqui com qualquer homem, nós estamos falando do Deus que promete e realiza. Mas parece que quando as coisas ficam difíceis, quando o cinto aperta, as promessas que Deus fez fogem da mente das pessoas, e os pensamentos que dominam os nossos irmãos são pensamentos e sentimentos ruins. Tais pensamentos e tais sentimentos parecem assumir o controle de suas vidas. Então elas ficam desesperadas, angustiadas, com medo do amanhã, sem saber o que elas precisam fazer. O conflito então se estabelece, se instaura na mente, no interior de cada um, e parece o caos tomar conta. O que fazer? Como proceder? Não há muitas vezes o que fazer e como proceder, senão acreditar no Deus que prometeu que traria a solução. Eu, porém, quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, confia no Senhor, espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, nos diz Isaías capítulo 40, versículo 31, e os versículos 28, 29 e 30 dizem: não sabeis, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O texto nos fala que, o contexto, o pano de fundo, que foram muitos anos de cativeiro. O povo então não havia aprendido a fazer separação entre a disciplina que Deus aplica por causa do pecado e o Deus que tem o poder para restaurar a ferida. Ele é o médico de Gileade. Há remédio em Gileade. Então o povo estava reclamando, o povo estava murmurando, ao invés de se voltar para Deus, como se o Senhor então não soubesse como o povo estava e do que o povo precisava. Eles deveriam confiar em si mesmos? Eles deveriam fazer com as suas próprias mãos? Não! Porque todas as vezes que o povo ou qualquer pessoa, eu ou você, tentarmos resolver as nossas coisas por nós mesmos, dependermos de nós mesmos, nós seremos derrotados. O Éden nos mostra isso, e a sequência da história humana nos mostra isso. Precisamos depender de Deus, mas aqueles que servem a Deus, aqueles que vivem segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, encontram nele, encontram em Deus tudo o que necessitam. Esse Deus, ele não se cansa, é o que o texto quer nos dizer. Esse Deus não se fatiga por causa da maratona de trabalho, esse Deus não se estressa por causa do trânsito ou por causa da desobediência dos seus filhos. Esse Deus tem todo o poder, aleluia, e Ele pode dar aos seus filhos o que eles necessitam para vencerem suas dificuldades, porque Ele trabalha com o seu próprio tempo. Deus trabalha em seu próprio tempo. Deus trabalha em seu Kairos. Eclesiastes 3 nos diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E isso é maravilhoso da gente poder pensar. E não foi diferente com o seu povo. No Egito, por exemplo, antes disso, Deus já havia falado a Abraão como a coisa aconteceria. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, nos versículos 13 e 14, o texto sagrado diz: então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Foi o que aconteceu, nem antes nem depois. O povo saiu de lá no tempo certo, foi liberto e saiu com muitas riquezas do Egito, com muitos pertences, e Deus julgou a nação que havia apertado, espremido, escravizado o povo do Senhor. A nação egípcia, a maior nação bélica daquele tempo, daqueles dias, aquela nação foi de fato julgada pelo poder de Deus. Deus tirou o seu povo de lá com mãos fortes. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel, aquele que disse que faria, fez. E quando olhamos para o cativeiro babilônico, a mesma coisa. 70 anos, o tempo em que o povo ficou sem descansar a terra. Deus disse que puniria Judá. Eles não ficaram em Babilônia 69 anos e nem 71 anos, mas 70 anos, porque Deus trabalha em seu próprio tempo e Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E quando olhamos para o Novo Testamento,
enxergamos que Jesus aparece na história do mundo e na história das pessoas exatamente quando ele tinha que aparecer, nem antes e nem depois, mas no momento exato. No momento exato ele surge. E quando estudamos sobre esse advento do cristianismo, nós percebemos que 3 grandes povos contribuíram demasiadamente. Os judeus contribuíram porque era e continuam sendo um povo, talvez não totalmente, mas naquele momento da história, um povo monoteísta, um povo que acreditava na existência de um único Deus. Mas também os gregos contribuíram com as perguntas, com as indagações, com as interrogações. E os romanos também contribuíram, abrindo estradas, construindo cidades e outros feitos mais. Esses povos juntos, eles atuaram, trabalharam no contexto da história para a manifestação do Filho de Deus. Quando pensamos no mundo daquela época, nós percebemos que também estava um caos. As instituições religiosas no período em que Jesus nasceu já não conseguiam dar respostas aos que de fato buscavam a verdade, aqueles que buscavam a Deus. Isso se deu muito e também porque não havia harmonia entre o que os religiosos diziam e o que eles faziam. Será que há alguma semelhança dos dias atuais? Percebam, irmãos, que Mateus ele faz uma referência interessante a respeito da maneira como Jesus ensinava. Mateus diz o seguinte: quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus capítulo 7, versículos de 28 e 29. Estavam atônitas as multidões, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Aquele povo conseguiu perceber em Jesus que havia uma conexão, havia uma harmonia entre o que ele pregava e o que ele vivia. Então isso estava impactando as pessoas, mesmo que elas estivessem de fato sedentas da palavra e da presença de Deus em suas vidas. Amados irmãos, Jesus surge no cenário do mundo e no cenário da vida das pessoas no momento exato, na hora exata, no momento exato. E é isso que Paulo escreve aos Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O ISB diz: Paulo faz questão de restaurar a natureza dupla de Cristo em Gálatas 4, versículo 4, mostrando que ele é tanto Deus quanto homem. Como Deus, Jesus entrou no mundo, segundo nos diz João 16, 28, mas como homem foi nascido de mulher. Então a promessa antiga dizia que o Redentor nasceria da descendência da mulher. É o que o Senhor está dizendo em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então Jesus cumpriu essa promessa. Isaías capítulo 7, 14 e Mateus 1, do 18 ao 25, concordam com isso que está exposto aqui. Moody nos informa que nos versículos 4 e 5 de Gálatas, a plenitude desse tempo que Paulo está falando corresponde ao tempo determinado pelo Pai. Eu disse, ele trabalha com o tempo, ele chega no momento exato, no tempo exato. Então dá para entender que a obra disciplinar e preparatória, digamos, da lei, exigia um longo período. O texto continua dizendo, enviou seu filho. A maneira apropriada, a maneira condizente de trazer muitos filhos à glória é o que ele nos mostra, é o que ele nos ensina.
E ele continua dizendo que essa verdadeira filiação é impossível até que o Filho por excelência apareça. Então o texto sugere que já havia uma pré-existência. Ele era antes de Gálatas 4:4. Ele já existia na criação do mundo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas o texto diz que ele foi nascido de mulher para que a promessa se cumprisse. Isso, na verdade, não é menção ao nascimento virginal de Jesus, como diz Mateus capítulo 11, versículo 11. Então a argumentação de Paulo exige aqui um destaque, a semelhança de Cristo conosco e não a dessemelhança. Da mesma maneira, apesar dessa diferença de quem era Maria, foi o que aconteceu conosco. Através então do seu nascimento, Cristo ele penetra em nossa humanidade. Ele é nascido então sob a lei, ele é circuncidado, ele é apresentado, criado nos termos exigidos pela lei, cumprindo toda a justiça. Ele não dá carteirada, ele entra na história da humanidade da maneira como deveria entrar. Então foi necessário que ele guardasse a lei perfeitamente, a fim de resgatar o seu povo da escravidão e da maldição da lei, e para lhe assegurar a adoção de filhos. Logo, o privilégio lhes veio como um dom da graça a todos esses filhos que o nosso Senhor conquistou, e não como um resultado de um longo período de tutela sob a lei. Ou seja, sob a lei não haveria condição, porque aqueles que eram nascidos da escrava eram escravos, mas o Senhor diz que é da descendência da livre. Queridos irmãos, não é diferente o que vemos no mundo de hoje, e é sobre isso que eu também gostaria de falar com vocês. Vivemos os dias semelhantes aos dias que aquelas pessoas viviam antes de presenciarem o nascimento, o advento do Filho de Deus. O mundo que vivemos hoje se prepara para a manifestação do falso profeta, ao mesmo tempo que a igreja do Senhor, que está no mundo ainda, precisa se preparar para o arrebatamento. Deus, através do seu Filho, vai chamar a sua igreja para o encontro com eles nos ares. Deus, através dos seus filhos, reunirá a sua igreja dos quatro cantos da terra. Isso não pode, de maneira alguma, sair da nossa agenda como igreja do Senhor. Naqueles dias, semelhantes aos nossos dias, a religião, os religiosos, quer pastores, padres, líderes de um modo geral, estão, a maioria deles cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe da palavra de Deus. Olhem bem o que está acontecendo, vejam bem o que está acontecendo hoje em nosso mundo, amados irmãos. A Câmara Municipal e o seu município estão falidos. A Câmara Estadual e o Estado estão falidos. A Câmara Federal, o Senado Federal, o STF, o Governo Federal detonados. A política polarizada. O homem de bem perdeu a esperança. Isso não é um discurso nihilista, é aquilo que estamos vendo, é a personificação dos dias que antecederam a manifestação do Filho de Deus nascido de mulher. Os homens de bem perderam a esperança, porque infelizmente, eu diria, com um certo sentimento de querer que isso não acontecesse, mas lógico, é a história, é a palavra, e ela tem que se cumprir. Os sistemas do mundo, todos os sistemas do mundo, quer o sistema político, quer o sistema religioso, quer o sistema financeiro, estão contaminados. Todos os que estão nesses poderes, os antigos, os novos que chegam lá com boas ideias, parece que eles são mordidos pelos zumbis que ocupam essas instituições. O que vivemos hoje em termos da política financeira, da política religiosa, ou melhor, das instituições financeiras religiosas e por que não dizer, das instituições como um modo geral,
é uma representação do que a gente assiste hoje nos filmes e, por que não dizer, daquela série de TV Fear the Walking Dead, né? Temer os mortos andantes. Parece que é isso. Não há esperança em nossas forças armadas, que durante muito tempo elas formavam homens para a pátria, davam um certo sentido de valor. Hoje parece estarem de mãos atadas, inertes. O salmista mesmo diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Estamos à semelhança do salmista em busca de socorro. O problema é que muitos não conseguem ter a resposta que o salmista teve para o caos que vivemos atualmente. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121, do versículo 1 ao 5. Mas infelizmente, muitos estão colocando a sua esperança em outras coisas. Muitos estão colocando a sua esperança na política, muitos estão colocando a sua esperança na religião ou em ideias de homens que nada sabem sobre Deus, nada sabem sobre a sua palavra e nem querem saber, porque não há espaço para nós no mundo que vivemos, e por isso também não há esperança no mundo que vivemos. Porque eles estão afastando Deus, e estão afastando a sua palavra, estão dizendo: Deus, sai por favor, deixa a gente viver do jeito que a gente quiser, não deixa essa palavra aqui por favor, nós não precisamos dela. O mundo que vivemos, as instituições que estão falidas, elas estão declarando isso, e muitos estão colocando a sua esperança na política, na religião, e nas ideias de homens que nada sabem sobre Deus e sobre sua palavra, e nem querem saber. Por isso não há esperança no mundo que vivemos. As instituições ruíram, assim como as ideias sobre o futuro deste mundo. E do mesmo jeito que ocorreu naquela época em que Jesus nasceu, o mundo se prepara para a manifestação do falso profeta, assim como nós, a Igreja do Senhor, devemos nos preparar para o seu chamado que está às portas. Às vezes, há muitos cristãos que se envolvem com as coisas desse mundo, porque é fato, mesmo diante do caos que a gente vive, há muitos servos de Deus que estão vivendo a semelhança do povo de Judá que estava em Babilônia. O cativeiro babilônico é diferente do cativeiro egípcio, porque no cativeiro babilônico a prisão, me parece, era na mente. Lá eles tinham tudo, tinham casas, podiam ter seus comércios, eles arrastavam o pé no chão e a água corria. Em Israel não era assim, na terra de Judá não era assim, o solo era pedregoso, era complicado, tanto é que quando houve a primeira saída do povo para a terra, muitos não foram, financiaram a ida dos seus irmãos, eles queriam ficar em Babilônia. Então hoje em dia há muitos assim, estão gostando desse mundo, estão envolvidos com processo político, processo financeiro, processo religioso. Então eles acham que apesar de tudo está muito bom viver aqui, mas não, você não pode se habituar, você não pode se acomodar a esse mundo, a essa terra, porque esse mundo ele está sendo preparado para o falso profeta e nós não temos nada a ver com ele. Nós somos a igreja do Senhor e o chamado do Senhor está às portas. Minha palavra nessa noite para você é: prepare-se, prepare-se. O profeta Amós profetizou à nação dizendo: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Sabe, o Senhor não está desafiando, provocando a sua nação. Ao estudar o texto, você descobre que o interesse, o desejo, o propósito, a intenção do Senhor é chamar o seu povo ao arrependimento,
é dizer ao seu povo: arrependam-se, é dizer ao seu povo: volte-se para mim, é dizer ao seu povo: volte para a minha palavra, volte para a oração, por favor, não se envolva com as coisas deste século. É isso que ele está dizendo para nós. Arrependam-se, irmãos, confessem seus erros e voltem-se para o Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Não há esperança nesse mundo, não há esperança nas instituições, mas há esperança no Senhor. Por isso, naqueles dias em que o Filho de Deus foi manifestado ao mundo e à história da humanidade, ele veio responder às questões, às indagações, aos anseios dos corações e das almas daquelas pessoas que de verdade queriam achar Deus e queriam ter as suas vidas transformadas. Os dias atuais nos mostram que são semelhantes àqueles dias. Quando olhamos para as instituições que ruíram, nós então descobrimos que nenhuma delas tem a condição de responder ao homem. Nem instituição religiosa, política, financeira, nada. O homem está totalmente lançado à lama. Mas nós podemos colocar a nossa esperança em Deus. Você está colocando a sua esperança em quem? Num novo prefeito que vai assumir? Num novo vereador que vai assumir a cadeira? Futuramente num presidente, um novo presidente? Você está colocando a sua esperança em quê? Pastor, que discurso nihilista é esse? Não, não é. É a verdade dos fatos. Coloque a sua esperança no Senhor. Se volte no Senhor. Ore pelo mundo onde você está, mas saiba que ele está perto do fim. Então cuidado, você que está gostando de viver aqui, está muito bom aqui, nada está me faltando, entre aspas, porque o Senhor está dizendo ao seu povo: arrependa-se. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de corações contritos, arrependidos, é tempo de confissão de pecado, de abandonar o erro, de viver uma vida na presença de Deus, porque o tempo do fim está próximo. É tempo de nos voltarmos para o nosso Senhor. Que essa palavra possa ter lugar em seu coração, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho, dar o seu like, compartilhar o vídeo do YouTube José Luiz Camargo. Eu agradeço em nome de Jesus. Senhor, toma as nossas vidas. Obrigado por essa